Muito bem, então vamos só dar aqui uma volta, só a dizer o primeiro nome, está bem? Digam bem alto que eu sou um bocado surdo, ok? E, e assim, bom, sim. Miguel. Miguel. Dário. João Alves. João Lopes. Guilherme. José Luís. Guilherme. Nando. José. José Carvalho. João Oliveira. Pedro Santos. Sérgio Santos. José quê? José Francisco Marciano Barrote. Lucas Quental. Bruno Voltal. Jorge. Carlos Oliveira. Peter. Ok. Aquele irmão daquele canto não ouviu o nome. José Luís. Ok, muito bem. Ok, então vamos começar. Eu só soube que ia falar aqui há pouco tempo. O irmão mandou-me um e-mail, não sei, há uma semana atrás, ou qualquer coisa. Mas eu estava nos Estados Unidos e aquela última semana, antes de viajar, é sempre muito ocupada e eu não presto atenção aos e-mails e visitar pessoas que não via há muito tempo, pregar em igrejas, fazer compras, não é? E então, depois quando cheguei, o irmão telefonou-me ontem. E então eu já tinha uma ideia vaga que eu vi assim o título do e-mail, mas não sabia o que era bem o assunto. Então ele esclareceu. Portanto, eu não tive assim um mês de preparação para trazer aqui uma coisa assim de bom valor para vos dar. Vai haver mais oportunidades. Sim, ok, está bom. Mas ontem à noite eu estava a tentar dormir porque agora as horas são muito trocadas e para mim é muito difícil. Este período de tempo leva-me umas 2 semanas pelo menos até que as coisas regularizam-se, não é? O relógio interior biológico leva algum tempo para ajustar-se. Mas lembrei-me de um estudo que eu fiz. Eu gosto muito. Eu acho que qualquer crente diria o mesmo. Gosto muito de estudar a palavra de Deus, não é? Mesmo sem ser em preparação de uma mensagem para entregar aos outros. E então, se eu começo a estudar a palavra de Deus, às vezes é uns meses só naquele assunto ou naquele capítulo. E graças a Deus, às vezes eu escrevo apontamentos daquilo que eu estou a estudar, etc. Não é? E mais tarde esses estudos até servem para mensagens, às vezes não, foi para o meu proveito. A palavra de Deus diz que aqueles que ensinam a palavra devem de estudar a palavra. Vemos isso em 1 Timóteo, talvez se me lembro bem do capítulo, ou talvez é 2 Timóteo, mas e diz que vamos ver a congregação. Epá, eu estou a tentar citar, mas não está a ver as palavras todas. Mas a congregação vai ver o aproveito. Para que tenha aproveitamento a todos. Exato. Quer dizer que aquele homem para que o teu aproveitamento seja a todos, é uma coisa assim. Sim, mas antes disso fala sobre estudar. E então a ideia é que nós estudamos. Acho que a nossa versão não diz estudar. A nossa versão, sim. A versão inglesa diz study. Pois. Paulo Timóteo diz isso, mas a nossa versão acho que não diz estudar, mas a ideia é essa. Pois, é verdade, mas nesta mesma passagem, sabe qual é a passagem? Não é 1 Timóteo 2,15. Talvez seja, eu estou aqui maneja bem a palavra da verdade. Isto deve ser do fuso horário, porque eu tenho a ponta da língua qual é a passagem. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok, e ali a pouco também diz mais versículos. Se não se importa. Espera aí. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, onde é que está isso? Espera aí. É porque fala sobre ler. Ele diz ao Timóteo para ler. Explica-te a leitura. Espera aí, a passagem deve ser outra. É 3 coisas. Ler, não sei o quê. Então 2 Timóteo, se calhar. 4,15. 1 Timóteo 4,15, então é isso. Ok. Sim. Obrigado. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, isso. O aproveitamento seja manifesto. É essa passagem. É essa são 3 ou 4 versículos aí. É, 1 Timóteo, capítulo 4. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E a versão inglesa acho que diz study. Ok, excelente. E então vemos, ocupa-te nelas, e se lermos os versículos anteriores, essas nelas inclui várias coisas, inclusive ler, estudar, viver a vida cristã, etc. E quando o homem de Deus faz isso, os outros vão ver.
E é por isso que eu gosto muito do formato da Ceia do Senhor das nossas igrejas, porque todos os homens são encorajados a levantarem e partilharem a palavra de Deus, e nós vemos, este irmão realmente está a crescer espiritualmente. Ele está... Nós estamos a aproveitar do proveito que ele teve no seu estudo da palavra de Deus. Então é bom ler a Bíblia e também estudar a Bíblia, não é? Para o nosso proveito, para o nosso crescimento, para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso nos aproxima dele, o nosso relacionamento com ele, mas também isso eventualmente vai transbordar e outros também vão aproveitar, não é? Disso que aprenderam e que também começaram a aplicar. E este é um desses casos, não é? Eu acredito que se deve ler a Bíblia todos os anos, todos devem ler a Bíblia todos os anos, é só 4 capítulos por dia, não é coisa assim grave. Acho que quem lê razoavelmente bem consegue fazer isso em meia hora, ok? Pior dos casos faz em 1 hora, mas quantos de nós gastamos 4, 5 horas em ver a televisão todos os dias, ou da internet, não é? Qual é o problema em passar 4 horas a ler a palavra de Deus? A minha dificuldade em ler a Bíblia todos os anos é que às vezes há coisas que me prendem, não é? Estou a ler assim, eu quero estudar isto com mais profundidade, não é? E depois eu paro, já não chego aos meus 4 capítulos, e agora 3 semanas estou a estudar só aquele versículo, não é? Então eu estou a lutar para poder disciplinar-me. Ok, isso é importante, vou apontar aqui, mas deixa-me acabar os 4 capítulos e depois eu vou voltar lá e estudar isto com mais cuidado. E realmente isto deve ser a atitude de todos nós. Agora eu não quero estar aqui a fazer de mim algo maior do que qualquer outro. Chegar a esse ponto de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia, para mim é também difícil. Ok? Há tanta coisa para fazer na vida, não é? E depois de tanta coisa que há para fazer na vida, queremos também ter tempo para relaxar, descansar, ligar a televisão, não é? E eu sou feito de carne e sangue como qualquer outro, não é? Mas o que é interessante, eu acho que isto é verdade para todos os crentes, depois de abrir e começar a ler, não queremos parar, não é? Então é um gozo verdadeiro, não é? E então essa é a dificuldade, é de chegar a abrir este livro. Depois disso, como dizemos em inglês, é tudo downhill. Sempre a descer. É a descer, é como um carro que faz um esforço para subir, mas depois a descer é fácil, não é? E então é assim. Então vamos só começar. E o irmão disse-me que isto era uma reunião de homens. O que é que eu vou dizer a homens que não daria uma congregação geral, não é? Porque a palavra de Deus não distingue muito. Nós é que fazemos categorias, jovens, velhos, homens, mulheres, etc, 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 não é? Nós somos peritos em dividir, não é? Os seres humanos. E então, o que é que eu ia dizer para os homens? Eu pensei, podia encorajá-los nisto ou naquilo, naquele outro. E só mesmo lá bem à noite é que me lembrei deste estudo que eu fiz. Este estudo é sobre líderes. E alguns aqui podem pensar, bem, eu não sou um líder, espera aí, então esta mensagem não é para mim. Mas é. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11. E nós temos aqui algo muito interessante. E versículo 3. Isto não faz parte da mensagem, mas eu achei importante para a nossa apresentação aqui. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ok. Creio que todos sabem qual é o contexto aqui. Não é? Sobre os véus e
os não véus, porque muitas vezes nós focamos nos véus e nas senhoras, e isso é errado, porque este capítulo não foca nas senhoras e no véu, foca em ambos, as senhoras e os homens, o uso dos véus da senhora e o não uso de qualquer coisa que tapa a cabeça nos homens. É igual, aqui há uma igualdade. E é importante estes dois princípios, porque ambos estes princípios são importantíssimos para a igreja. E o que eu estou a deparar agora, hoje em dia, é que vamos começar a tirar o foco das mulheres e a pôr em ambos, porque agora já os homens já não sabem que não se usa chapéu dentro de casa. Isso é uma coisa cultural. E então nós realmente não tínhamos que ensinar este princípio bíblico, não é? Porque os homens chegam cá dentro e tiram o chapéu, naturalmente. Mas isso já não está a acontecer. Já reparei muitas igrejas, rapazes com chapéus, e já faz parte da moda. Mas é importante nós ensinarmos, porque aqui não é só a questão cultural de tirar o chapéu, é também uma questão espiritual. Temos aqui uma doutrina, talvez uma das mais importantes, e eu gostei muito da mensagem do Mark Swain, há 2 anos atrás, numa conferência que fizemos lá no Norte, e este foi o assunto dele. Eu pedi a cada palestrante para focar em certos assuntos, e ele focou nisso, e é interessante que ele falou, não sei quanto tempo é que ele falou, 40 minutos talvez, ele nem uma vez falou no véu, não é? Ele falou sobre a ordem de Deus para os homens e para as mulheres, porque isso é fundamental. O véu é simplesmente um símbolo disso, não é? E então ele estava a falar sobre realmente o que é a ordem de Deus para o homem e para a mulher, que é algo que Satanás quer destruir hoje em dia. O movimento do feminismo moderno, o movimento do homossexualismo, eu gosto de dizer homossexualismo e não homossexualidade, não é? Porque ismo é um movimento, e eu não creio que é uma coisa científica, é um movimento, é uma escolha que se faz. E então, estas coisas, feminismo, homossexualismo, entre outras, é tudo para destruir a ordem que Deus colocou nos seres humanos, que é muitíssimo importante. E o que nós vemos aqui é que o varão é a cabeça da mulher. Ok? Isto dentro do casamento. O homem, qualquer homem, quer que seja, quer que não, deve ser um líder, pelo menos na sua família. Não é? Eu creio que todos os homens desejam se casar, se ainda não estão casados, vejo aqui alguns mais jovens, mas desejam ser casados. Esse desejo de ser casado deve incluir um desejo de ser um bom líder, não é? Líder da sua esposa, líder dos seus filhos. Onde em casa o homem é um bom líder, há mais probabilidade, especialmente no lar cristão, de que os filhos vão continuar nos caminhos do Senhor. E isto é muito importante, porque nós fomos ensinados, todos que estamos aqui, realmente, mesmo os mais velhos, estou a ver aqui alguns com cabelos brancos, alguns com bigodes brancos, nós fomos educados por mulheres. Nos últimos 150 anos, as escolas públicas têm sido quase totalmente dominado por professoras e não professores. E a mulher tem uma maneira diferente de ver o mundo, que Deus criou nela, não há nenhum mal nisso. Mas o que aconteceu, e há livros escritos sobre isso, foi uma feminização dos homens, dos rapazes, não é? Em que agora nós pensamos que é civilizado até ser como uma mulher, mas não é essa a vontade de Deus. O homem tem que ser o homem. E nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, que é o homem dos homens, não é? E infelizmente na Igreja Católica vemos imagens de Jesus Cristo muito efeminados, não é? Que eu acho que é, para já eu acredito que qualquer imagem de Jesus Cristo é uma ofensa, não é? Mas quando é assim efeminado, ainda maior ofensa é, não é? Porque Jesus Cristo era um homem dos homens, não é? Ele era bem masculino, e nós vemos ele a usar de delicadeza, porque a ideia de que ser homem é ser bruto também é errado. Não vemos isso na Bíblia. Um homem na Bíblia é um homem
é uma pessoa equilibrada. E vemos Jesus Cristo usar de delicadeza, mas também vemos ele a usar de força, não é? Raça de víboras, não é? Ele dizia, não é? Hoje em dia, isso não seria aceitável, não é? Ele 2 vezes, muitas pessoas pensam que foi só uma vez, mas foi 2 vezes, se lermos bem as passagens, 2 vezes ele chicoteou e virou as mesas no templo. Okay? Uma foi no princípio do seu ministério, outra foi ao fim do seu ministério. Na primeira vez foi algo espontâneo. Ele zangou-se, pegou num chicote qualquer e fez aquilo. Isto aqui é o homem. Mais tarde, a Bíblia é clara. E agora não sei as passagens de cor para vos dar as referências, mas podem facilmente encontrar. Ele entrou, viu aquilo, zangou-se, saiu. E diz que ele fez um chicote. Agora, isso leva tempo e leva premeditação. Ou seja, não foi espontâneo. Ele fez o chicote, talvez comprou as cordas, fez lá o, como é que se diz? Tranço? Estiras. E depois voltou lá para dentro e com muita ira, não é? Chicoteou, virou as mesas, disse, fazem da casa do meu pai uma casa de ladrões, etc. Ele foi um homem. Ele carregou a sua cruz. Ele recebeu os açoites, não é? Ele decidiu a hora da sua morte. E isso aqui é um homem. E na cruz, a parte mais delicada, preocupou-se com a sua mãe. Não é? E então nós vemos aqui um homem, ele era manso, e muitas vezes nós temos um entendimento de mansidão e de meiguice errada. Pensamos que mansidão e meiguice é uma coisa de fracasso, mas não é. A mansidão e a meiguice pode-se definir numa coisa, poder ou força controlada. É isso que é ser manso. Jesus Cristo a qualquer altura podia destruir os seus inimigos, mas ele controlou-se. Isso é mansidão. E o homem verdadeiro é um homem que se controla, não é? Agora fazem muita coisa sobre namorados e esposos não baterem as suas esposas, não é? E isso é bom. Isso é controlo. É controlo, que se diz. Controlo. Ok. E o homem é autodisciplinado, é um homem que controla. E mais qualquer outra coisa, o homem é alguém que protege. Deus criou o homem para proteger. E nós devemos de proteger as nossas esposas, qualquer outra mulher, crianças e qualquer pessoa que nós vemos. Não é? É uma travestia, assim que se diz? Tragédia. Tragédia. Ok. Já há outra palavra que é travestir é inverter. Homem vestir com mulher e mulher com homem. Não, mas isso é transvestir. Há uma palavra que em inglês é travesty, que é mesmo uma tragédia muito grande. Travesti. Curioso. É um bocadinho calamidade. Ok, tá bom, mas tragédia serve. Travesti. Sim. Não conhecia, é não uma tragédia maior que uma tragédia, é mesmo horrível. Okay. Uma calamidade. E os como é que é? Transvestis também é uma travesty. Também é uma calamidade. Também é uma calamidade. Catástrofe, é isso? Como? Catástrofe, pode ser uma catástrofe, não é? Mas de qualquer forma é uma tragédia quando um homem não é um homem. E quando um homem, por exemplo, deixa passar alguém que precisa de ajuda. Mesmo em coisas mínimas. E nós somos representantes de Deus, que nos criou. Ele é que fez o homem e a mulher a mulher. Eu lembro uma vez, lá em Rio do Moro, onde eu tinha na escola, estava para entrar na escola e havia um grande engarrafamento. E eu estava a treinar muito, porque naquela zona não há engarrafamentos. E finalmente, quando cheguei perto, vi que era uma carrinha que estava variada. E os carros todos a buzinar e a gritar e a passar. E quanto mais eu aproximava, via que a carrinha era só mulheres. Estavam aflitas, não sabiam o que fazer. E eram ciganas. Não é? E então toda a gente... Então, olha, eu estava com pressa, tinha que estar na escola, tinha responsabilidades, mas eu pensei... não é? O que é que Cristo quer que eu faça? Não é? Então encostei o carro, ajudei-as a empurrar o carro a carrinha fora do caminho, que não foi fácil, também estava numa inclinação a subir. Lá consegui, elas agradeceram-me, acharam muito estranho, não é? Um não cigano, ajudaram um cigano. E então entrei no carro e fui-me embora, não é? Não tive tempo para conversar, eu gostava também de
usar essa oportunidade para partilhar o Evangelho, mas não deu para isso. E resolvi um engarrafamento, já imaginaram, não é? Eu fiz uma coisa grande, não é? Resolvi que qualquer pessoa podia ter feito antes de eu chegar lá, não é? Mas a ideia é, vou buzinar, vou gritar, uau, fizeram uma grande coisa, não é? Conseguiram resolver o assunto. Quando era só tirar 5 minutos, sair do carro, empurrar e resolveu-se um engarrafamento, não é? E é isso que Cristo quer que nós façamos. Peter, deixa-me dizer uma coisa. Sim. Graças a Deus por estar cá. Sim. E graças a Deus pelas palavras que o Senhor pôs no seu coração. Ok. Porque os homens acho que precisam de aprender isto, a ser homens. Sim, sim. E eu dou graças a Deus por isso. Continua. Sim, sim. Eu, como sabem, eu tenho estado muito em escolas. Eu estou só agora a lembrar-me que ainda não comecei a mensagem. Mas Deus sabe o que faz. E isto é muito importante porque eu já li livros sobre esta feminização dos rapazes nas escolas por causa das professoras e elas não fazem por mal, não houve aqui nenhuma conspiração. Não é? Ainda que o meu pai às vezes a brincar lá no estado de Rhode Island onde eles vivem, tem lá uma igreja, temos algumas assembleias muito boas, americanas também ao redor, a nossa é portuguesa, e bons homens de Deus nessas igrejas, não é? Mas eles todos morreram. Nos últimos 10 anos, todos chegaram aos seus 80s, 90s, não é? E começaram a morrer. Mas as suas esposas ainda estão vivas, não é? Então o meu pai a brincar diz, aqui é uma conspiração das mulheres, não é? Das mulheres dos anciãos, porque são principalmente anciãos. E então há aqui uma conspiração das mulheres dos anciãos, não é? Como é que os maridos estão todos mortos e as mulheres ainda estão todas vivas, não é? Mas é a brincar. Mas... realmente as mulheres não fizeram conspiração nenhuma, elas é que foram colocadas como professoras e estiveram a ensinar os filhos durante os últimos 150 anos. E há coisas que as mulheres acham que é horrível, mas que não é horrível, não é? E eu tenho tido esse cuidado como diretor de explicar isso às mulheres. E quando as mulheres ouvem, elas respeitam muito porque elas querem o melhor para as crianças, não é? E eu lembro uma vez, nós tínhamos, vocês já viram aqueles parques infantis, tem escorregas e baloiços e outras coisas, e também tem aquelas coisas que têm buracos que eles podem se enfiar e sair para outro buraco, e então os rapazes daquela escola, estou a falar de rapazes de entre os 7 e os 9 anos, não é? Que é talvez a idade mais preciosa. Para mim, eu gosto de observar rapazes daquela idade porque eles são mesmo rapazes, não é? Nessa idade. E então, eles decidiam fazer daquilo o castelo deles. Então, a imaginação deles é incrível, não é? Aquilo era o castelo e eles eram cavalheiros. E eles formaram, então, um grupo, não é? Os rapazes, e era contra o outro grupo, os vilões, não é? As raparigas, não é? E então nós todos sabemos, antes da puberdade, os rapazes detestam das raparigas, não é? Depois da puberdade, de repente, as raparigas não são assim tão más, não é? É por isso que eu completamente invalido, isso é um verbo, invalido e desacredito quando homossexuais adultos dizem, eu sempre soube que eu era homossexual, desde criança, que eu gostava de outros rapazes. Não é? E a minha resposta é, eu também. E todos os homens, quando eram rapazes, gostavam de rapazes e não gostavam das meninas, não é? Portanto, isso a mim não me diz nada, não é? Agora, depois de puberdade, isso já me diz alguma coisa, não é? Mas, então, eles formaram essa coisa e então começaram até a ser um pouco agressivos contra as meninas. As meninas vinham a chorar, a queixar-se às professoras. E como era uma escola pequena, não tínhamos muito pessoal, eu também voluntariava para supervisionar durante os recreios, não é? Para as professoras não estarem sobrecarregadas. E então isto acontecia. E então eu finalmente um dia, houve um caso em que empurrou a menina, ela caiu, magoou-se, prontos. Mandei vir todos os rapazes para o meu gabinete, não é? Eram uns 6, 7 deles. Eles todos ali, todos... não é? Com medo, não é? No gabinete do diretor. E eu disse, vocês são rapazes, não são? Vocês sabem porque é que Deus vos fez rapazes? Não? Ele vos fez rapazes para protegerem as mulheres, não é? E eles, sim, vocês têm isto tudo ao contrário, vocês são os cavaleiros. O que é que os cavaleiros faziam?
Eles defendiam as mulheres, não é? Aquela mulher no meio da floresta que um gatuno estava para roubá-la, os cavaleiros vinham no cavalo e socorriam-na. Ah, pois é verdade, é verdade. E vocês estão a fazer mal às mulheres? Como é que é isso? Oh, pois é. Vocês têm que criar outros vilões, dragões, coisas assim, e vocês têm que proteger as meninas. É o vosso dever perante Deus. Olha, tudo mudou a partir dali. Agora as meninas tinham que ficar dentro do castelo, quase como prisioneiras, não é? Porque eles tinham que protegê-las de qualquer mal, não é? Mas isto é tão importante para os rapazes aprenderem, não é? Para mais tarde na vida também, não é? Que essa é parte do seu dever. Então nós estamos a ver aqui que o varão é a cabeça da mulher. Então nós todos vamos ser líderes de uma forma ou de outra, não é? Particularmente dentro da nossa família, proteger a mulher, proteger os filhos. Parte disso é ser responsável, arranjar um emprego e sustentar a família, não é? Isso é muitíssimo importante. A palavra de Deus diz que o homem que não faz isso é pior que o infiel, não é? Nós podemos dizer, olha, o homossexualismo é horrível e este tipo de pecador é horrível, mas a palavra de Deus diz, se és um crente, homem, e não estás a tomar conta da tua família, não estás a sustentar a tua família, és pior do que o infiel, não é? Então esta questão da liderança dos homens é muito importante para Deus. Então, mas esse não é o assunto de hoje. Mas eu queria só mostrar isto porque realmente vou falar sobre liderança. E eu não quero que ninguém pense, eu vou-me desligar, não é? Porque isto não é para mim. Eu não sou líder, não vou ser líder. Mas todos nós somos líderes de uma forma ou de outra, não é? E é interessante que Hollywood é muito feminista e tudo mais. Mas filme após filme, em 99% dos filmes, quem é o que vai socorrer os outros é o homem, não é? Há sempre, quase sempre, uma mulher, um homem, não é? E é quase sempre o homem que vai socorrer a mulher. Portanto, mesmo que eles sendo feministas, está tão embutido no coração do homem ser aquele que protege, aquele que socorre, que até Hollywood não consegue resistir a criar histórias assim. Então eu quero abordar um homem que se fez líder, que Deus fez um líder. E é interessante porque o que me fascinou quando eu estava a fazer este estudo pessoal é que este é um homem de que nós não percebemos como um bom líder. E esse é o problema quando nós conhecemos a Bíblia tão bem, que às vezes nós já sabemos a história de cor, já sabemos como a história acaba, que mesmo no princípio, quando temos coisas, nós já estamos a pensar, este foi aquele que fez aquilo mais tarde, ele é mau. E já pomos a rótula nele. Por exemplo, Caim. Quando eu digo Caim, imediatamente pensam, mau, não é? Mas se lerem Gênesis como se nunca tivessem lido antes, vão ver que Caim era o melhor dos dois irmãos. E depois vão ficar chocados quando veem que ele é que é o vilão da história. Ok? Porquê? Porque primeiramente Caim era agricultor. Ok? E Abel era fazendeiro. Não sei se estou a fazer uma distinção certa. Não é? Caim lidava com plantas. Abel com animais. Pastor. E quando houve aquela altura de sacrificar, o Caim decidiu sacrificar plantas, que não têm um sistema nervoso, não são animais viventes. E Abel, horror de horrores, mata um animal, não é? E quem lê isto pela primeira vez fica, o Caim é melhor, não é? Depois vemos, Caim fica zangado e Deus vai e fala com Caim. Deus não fala com Abel. Pois, porque Caim é o bom da história, não é? E mais tarde vemos, ele matou o seu irmão. Realmente ele não é o bom da história. E ficamos surpreendidos. Mas muitas vezes nós chegamos à história pela primeira... Já conhecendo o fim. E pensamos, ele é o mau. E não há nada a aprender através dele. É o que vamos fazer hoje. Vamos falar de o rei Saul. E nós todos já pensamos, ele foi um rei mau. Não é? Mas ele não foi sempre mau. E afinal foi ele que Deus escolheu. Não é? E Deus não o escolheu para falhanço. Deus não o escolheu para derrota. Para Saul ser o que foi mais tarde. Isso foi uma escolha que Saul fez. Não é? Então,
vamos ver, e é interessante, quando eu estava a ler essa porção de 1 de Samuel, que eu vi os passos de formar um líder, que pode-se aplicar para o nosso dia de hoje. E então, vamos ver isso, e vamos ver que realmente Saul não teve desculpa nenhuma para o fim que ele teve. Não é? Ele realmente desviou-se muito, mas ele tinha tudo o que era necessário para ter sido um excelente rei, um excelente líder, não é? Então vamos ver como é que Deus usou Samuel para preparar este líder. E neste estudo, na altura que eu fiz, eu estava a fazer muitas aplicações para anciãos, como escolher e treinar e preparar pessoas para serem anciãos. Portanto, como eu não tive tempo para preparar, eu não tive tempo para modificar, ok? Então eu vou mais ou menos guiar pelos os apontamentos, mas tentam aplicar para as vossas próprias vidas, como líderes das suas próprias famílias, ou se não têm as suas próprias famílias, como poderá isto aplicar para as suas vidas no futuro, não é? E então vamos começar, ok? Muito bem. Tenho até a 1 da manhã, não foi que disse? Pode alargar a prática até à meia-noite. Tá bem. Tá bom, não, eu sei que não vou acabar, e então vou só até a 1 hora e depois terminamos. E continuamos depois. E vai ser e vai ser bom, não é? E depois eu também encontrei outro estudo que eu fiz quando estava a passar por Atos de outro Saul, de outro Saulo, não é? Em português, já agora, espera aí. Saulo de Tarso. É Saulo de Tarso. E o rei? Saul. É Saul. Em inglês é o mesmo. É o mesmo. É. Saulo ou Saul é a mesma coisa. Ok. Muito bem. Também como ele foi preparado para ser líder. É muito interessante. Mas nós não vamos chegar a isto tudo. Mas há muitas semelhanças. Vamos estender o contrato por muitos e longos anos. Ok, se Deus quiser. tá bom. Se Deus quiser. Há muitas semelhanças entre Saul e Saulo, na forma como eles foram preparados para a obra, para não falar do facto que ambos eram benjamitas, etc, etc, etc. Há muitas coisas interessantes. Só que Saul fez escolhas erradas a certa altura, e Saulo continua a fazer escolhas certas até ao fim, não é? Portanto, vamos então ver, para destruir esta ideia negativa de Saul, vamos falar de coisas boas sobre ele, antes dele cair, digamos assim, okay? Antes dele desviar-se. Vamos ver aqui, mas talvez primeiramente era bom ler uma passagem qualquer, não é? Só que eu não escrevo, como isto são apontamentos que eu fiz. Qual é a passagem que eu me baseei? Não me baseei em nenhuma delas. Eu só chego a citar passagens aqui. Tá bom, vamos seguir os apontamentos. Para eu tentar aqui modificar na hora, vou gastar mais tempo. Primeiramente, Saul era humilde. Ele era humilde. Nós vemos as origens dele e nós vemos ele muito humilde. Ele humilhou-se várias vezes em frente dos seus soldados e servos para pedir, por exemplo, David perdão e recebê-lo na sua presença. Ele não era altivo demais para não receber conselhos dos seus filhos Jonatas, por exemplo, noutra ocasião. Isso é necessário ter alguma humildade, não é? E nós vemos que Saul tinha essa humildade. Aliás, é uma das qualidades que Deus disse a Samuel que gostava sobre Saul. Então ele era uma pessoa humilde. E nós já daqui a pouco vamos começar a ler as passagens, ok? Segundo, ele não era arrogante. Ele não era arrogante. Por exemplo, ele estava à procura dos burros perdidos do seu pai. Eram burros, jumentos. Mesma coisa. Eram jumentos que eram burros porque se perderam. Mas a certa altura os seus servos dão a ele conselhos. Olha, se nós fizéssemos assim, assado, e ele
deu ouvidos. E o mero facto que os seus servos estavam à vontade para dar a ele conselhos, o mestre, mostra que eles já sabiam que ele era uma pessoa humilde e pronta a ouvir e que ele iria de agir segundo os melhores conselhos que ele ouviria. E então nós vemos isso, ele não era arrogante. Interessantemente, como rei, ele sempre reconheceu Yahvé como Deus. Ele nunca desviou-se. Mais tarde vemos outros reis a servirem outros deuses, a duvidarem de que Deus é Deus. Saul nunca fez isso. Perante todas as coisas negativas de Saul, ele nunca rejeitou o Deus de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. Não é? Ele nunca teve esse problema, esse dilema da fé. Não é? Teve outros dilemas, não é, como nós já sabemos, mas estou agora a tentar focar só nas coisas positivas sobre Saul. Em quarto lugar, ele trouxe respeito e orgulho para a tribo de Benjamim. Às vezes nós esquecemos de certas coisas, mas Benjamim, não sei há quanto tempo antes, 1 século, 2 séculos antes, quase que foi eliminado por causa de um pecado horrível que horrorizou o resto de Israel, e houve uma guerra e Benjamim quase que foi completamente eliminado, e desde aquela altura viveu em humilhação por causa desse incidente. E agora Deus vai e escolhe um benjamita para ser o rei, não é? Ele trouxe respeito de volta para a tribo de Benjamim, que nunca mais deixou. Até o apóstolo Paulo pôde dizer com orgulho: sou benjamita. Não é? E a razão disso muito é devido ao rei Saul, não é? Que ele trouxe esse orgulho outra vez para a tribo dele. O Eber, não é? Da equipa nacional de futebol. Éder. Ele marcou aquele gol que nos fez campeões da Europa. E já não me lembro qual é a aldeia de onde ele vem, ou vila, não é? Mas durante semanas todos nós ouvimos sobre essa vila, não é? Ele trouxe fama e respeito para aquele lugar. E Saul fez o mesmo para a tribo de Benjamim. Saul tinha uma dedicação tremenda, um compromisso tremendo de libertar Israel dos seus inimigos. E nós já vamos ler os versículos, ok? Quando Samuel o encontra, nós vemos que isto já andava no coração de Saul há muito tempo. O fato que os filisteus estavam praticamente a dominar Israel, para não falar dos amonitas e os moabitas. E isto incomodava Saul, não é? E ele estava a pensar nesse assunto, a orar sobre esse assunto. Ele queria a libertação de Israel. E realmente ele cumpriu isso como rei. Ele fez muita guerra contra os inimigos de Israel e libertou grandes áreas de Israel que estavam debaixo do domínio dos seus inimigos. Em sexto lugar, se nós lermos com cuidado o livro dos Juízes, vamos ver que Israel se dividiu muito nesse tempo. E havia divisões, mesmo quando um juiz era escolhido de uma tribo, as outras tribos ficaram zangadas, porque nós não queremos um juiz daquele tribo a dizer-nos a nós o que é que devemos fazer e não fazer, não é? Por exemplo, houve uma guerra entre as tribos, porque Deus escolheu Jafté, que era de Gad ou de Dan, agora não me lembro, acho que era de Gad. Era uma das tribos que estava no leste do Jordão. E eles ficaram ofendidos, porque Efraim era a tribo maior na altura. Eles achavam que Efraim é que devia de ser quem manda, não é? E por causa disso houve guerra. E os efraimitas perderam, e de que maneira, não é? Então havia muita fricção entre as tribos, especialmente Efraim, Judá, que era a segunda maior das tribos, e algumas outras. E Saul uniu Israel. Quando David tomou posse de Israel, ele tinha um Israel unido. Já. Isso foi obra de Saul. Saul foi usado por Deus para encorajar e elevar os corações dos israelitas que estavam a ser oprimidos. E com Saul eles tiveram mais coragem, tiveram mais
perderam essa depressão de estarem sempre oprimidos pelos seus inimigos. Agora em Saul tiveram esperança e Deus usou Saul para isso. Deus usou Saul para que as nações vizinhas tivessem mais respeito por Israel. Não é? Naquela altura, antes de Saul ser rei, Israel era terreno de todos, não é? E até o ponto, se lembram-se, os filisteus proibiram haver serralheiros em Israel. Os israelitas nem sequer tinham armas. Portanto, os edomitas podiam invadir, matar, esfolar, roubar e levar o saque de volta. Os amonitas faziam o mesmo, moabitas faziam o mesmo. E não havia respeito por Israel como nação, mas com Saul começou a haver esse respeito. Muito bem, eu tenho aqui muita coisa. Saul teve o prazer de ver as nações que empurraram as suas fronteiras para dentro de Israel. Saul teve o prazer de ver eles a recuarem as suas fronteiras, não é? Por causa da pressão que Saul fez. Saul criou a primeira tropa, o primeiro exército, eu tenho isto escrito em inglês, estou aqui a traduzir, o primeiro exército permanente, okay, de Israel. Antes disso, quando havia guerra, eles faziam uma chamada, um summons. Eram milícias apenas. Como? Uma espécie de milícias. Exato, então as pessoas vinham, voluntariavam-se, traziam o que tinham, facas de cozinha, não é? Aqueles garfos grandes, como é que se chama? Forquilhas, não é? E iam para a guerra com isso, não é? Mas Saul criou o primeiro exército assim profissional. Permanente. Okay? Organizado. Isso foi a obra de Saul, que depois David beneficiou disso também, não é? Ele era um líder que não se importava de delegar. Ele não era um líder que tinha que controlar tudo. Ele sabia delegar, e nós temos vários exemplos disso. Ele delegou, por exemplo, para David, que mais tarde arrependeu-se disso, porque depois David ficou mais popular do que ele. Ele delegou a Jonatas, ele delegava às pessoas para fazer coisas. 12, já vamos em 12 coisas positivas de Saul. E podemos ver isto como, talvez Saul veria isto como uma coisa negativa, mas foi uma coisa positiva. Deus usou Saul para trazer à luz David. Trazer à luz? Não, para trazer à luz do público. Está certo. Sim. David era desconhecido, mas Saul viu algo em David que deixou-o enfrentar Golias, não é? E não é qualquer líder que faria essa decisão, não é? Sabemos muitas igrejas em que os anciãos não deixam os jovens fazer nada, não é? E Saul teve essa... Ele viu bem, este rapaz ama ao Senhor, obviamente, porque David ficou insultado, que este Golias estava a insultar o nosso Deus, não é? Viu que ele tinha qualquer coisa nele, as palavras não me vêm, mas pronto, aquela energia e aquele desejo, e ele confiou nele. Talvez ele não tinha muitas esperanças que ele ganhasse, mas Saul até estava pronto a dar a armadura dele a David, é porque ele pensava talvez ele tenha uma chance, não é? E nós vemos que depois disso até Saul deu muitas oportunidades a David, não é? Inclusive colocou-o na corte real, não é? A tocar a harpa, etc. E às vezes ele ia ao David para pedir conselhos, etc. Portanto, nós vemos aqui 12 coisas positivas sobre Saul, e nós vemos que ele nem sempre foi um homem mau, não é? Claro que qualquer líder, homens, prestem atenção, qualquer líder que ama ao Senhor é alvo de Satanás, ok? E Saul não foi exceção, não é? Satanás o atacou e conseguiu que Saul caísse, e Saul não soube depois arrepender-se, tal como Judas, não é? Que não quis se arrepender. Então nós vemos aqui um líder
que até certa altura foi um líder bom, não é? E então vamos ver como é que Deus preparou este líder, ok? Então vamos começar a ler 1 de Samuel, capítulo 8. 1 de Samuel, capítulo 8. É interessante que todos os livros do Velho Testamento que têm primeiro e segundo é masculino. Primeiro, segundo. Eu estava a reparar nesse detalhe. Ah, ok. Porque a maior parte dos pregadores é um desastre. Eu acabei de trocar, é por isso que eu agora mencionei. É primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Crónicas, segundo livro de Crónicas. Mas o pessoal costuma dizer primeira de Crónicas e primeira de Samuel e primeira de Reis. E aquilo dá numa epístola. Exato, é um livro, é masculino. No Novo Testamento são todas epístolas. Então é a primeira de Coríntios, primeira de Pedro, primeira de João, já é feminino, ok? Coisas triviais. Muito importantes. Sim. Ok, primeiro de Samuel, capítulo 8. E eu vou soltar alguns versículos para poupar tempo. Então vamos ler os versículos. Todos já conhecem a história, creio eu, mais ou menos, não é? Então vou só ler os versículos pertinentes. 1 de Samuel 8, versículos 4 e 5. Talvez outra pessoa pode ler também, para eu descansar a voz um pouco. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e enviaram Samuel a Ramá. E disseram: És que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. Muito bem. Desculpa, e também versículo 7. Alguém se puder ler versículo 7, desculpem. Diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Ok, então nós temos aqui realmente uma transição na história de Israel e para Deus é uma transição triste, não é? Porque até lá Deus era o rei de Israel e agora Israel olhou para os seus vizinhos e pensou, bem, eles todos têm reis, nós também queremos reis, já não queremos mais juízes, não é? Samuel foi o último juiz e dizem que ele também foi o primeiro profeta, ainda que Moisés também foi profeta, mas nós vemos aqui o povo a dizer, nós não queremos mais juízes, nós queremos reis, como os outros têm. E então Deus era o rei deles, e então Deus viu isso como uma rejeição, não é? E Samuel também, e é por isso que Deus aqui tenta consolar Samuel e dizer, olha, eles não te rejeitaram a ti, rejeitaram foi a mim, não é? Mas o que nós vemos aqui no versículo 4 é todos os anciãos de Israel, ok? Isto era um grupo grande, ok? Porque cada tribo tinha os seus anciãos, mas também cada cidade e vila tinha os seus anciãos. Então diz aqui que todos os anciãos vieram ter com Samuel. Isto deve ter sido uma reunião bem grande, não é? E provavelmente vieram em força, porque talvez a pessoa de Samuel era um bocado intimidante, não é? E queriam que ele soubesse, nós estamos mesmo sérios sobre isto, não é? E no contexto de uma igreja, os anciãos é que têm que se preocupar sobre a próxima geração de líderes, não é? E estes anciãos, apesar de querer uma coisa que era triste para Deus, a preocupação deles era boa. Estavam a ver Samuel a envelhecer, estavam a ver que os filhos de Samuel não seguiram nos caminhos do Senhor e estavam preocupados. Isto é muito bom, porque eles estavam a aprender aquele ditado que quem não aprende com a história está destinado a repeti-la, não é? Gideão, aqui agora é o contrário, eu falei-vos de alguém que nós temos nossa memória como mau, apesar de ele ter sido bom até um certo ponto. Gideão ao contrário, nós vemos ele como uma pessoa boa, mas ele acabou muito mal. Ele foi um dos piores juízes de Israel, ok? Porque ele mais tarde introduziu idolatria e adoração de vários deuses. Ele teve montes de filhos, que implica que ele teve também montes de mulheres.
Os seus filhos não foram nada treinados no Senhor, eram muito corruptos. A palavra de Deus diz que eles eram corruptos, que se farta, não é? E ele acabou, as últimas décadas da vida de Gideão foi horrível. Mas nós temos sempre aquela ideia do Gideão, o bom juiz, o bom herói. Então, isto acontece em os dois sentidos, para o bom e para o mau. Mas estes anciãos talvez lembraram-se de Gideão, talvez lembraram-se de alguns outros juízes que acabaram por ser corruptos, ou cujos filhos foram corruptos. E agora está aqui Samuel, um grande homem de Deus, mas que filhos tão corruptos, já eram corruptos. E Samuel ainda vivo e já eram corruptos. Lembraram certamente de Eli, o sumo sacerdote, que treinou Samuel. E como os seus filhos eram corruptos e imorais, mesmo dentro da área do tabernáculo, e então estes anciãos fizeram a coisa certa. Eles disseram, olha, nós estamos preocupados sobre a próxima geração de liderança em Israel. Agora, o método que eles escolheram para resolver esse assunto é que estava mal, que era, nós precisamos de um rei. Mas a preocupação, eles identificaram o problema certo, não é? E é bom. E quantas igrejas não há que têm excelentes homens de Deus, e esses homens morrem e não há ninguém que tome o seu lugar? Não é? Faz lembrar aquele versículo, acho que é em Ezequiel mesmo, em que Deus diz que ele em todo Israel procurou alguém que ficasse em pé, firme. Eu estou traduzindo do inglês, na fenda que há na muralha. Se quiserem ajudar-me, se sabem esse versículo do cor, podem, estão à vontade. E depois diz esta cláusula tão triste: e não encontrei ninguém. Procurei alguém que estivesse na brecha. A palavra na nossa versão é brecha. Procurei um homem que estivesse na brecha e não encontrei ninguém. Exato. Que coisa triste. Na brecha por vós. Exato. Que coisa triste Deus não encontrar um homem sequer que possa ficar de pé. A ideia de um guarda que está de pé, não Penso é? que está em Zacarias, se não estou em erro. Como? Penso que está em Zacarias, se não estou em erro. É Zacarias? Ok. Acho que é, mas não tenho certeza. Mais tarde vamos verificar isso. Mas de qualquer forma, isso é triste. E estes anciãos tiveram a sabedoria de ver isso. Nós temos que preparar alguém. E é interessante que um dos requisitos para um ancião no Novo Testamento diz lá, em várias traduções é diferente, mas apto para ensinar. Isso não quer dizer que um ancião tem que ser um grande orador, um grande pregador. Porque pode-se ensinar no púlpito, mas também pode-se ensinar um a um. O ancião tem que ser capaz de ensinar ou um a um, ou no púlpito, ou de qualquer maneira. Mas eu acho que parte desse dom de ensinar é para ensinar a próxima geração de liderança. Não é? É interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos e para si mesmo, num dos evangelhos diz, ele os chamou para estarem com ele. Foi assim, simplesmente essa cláusula, para estarem com ele. Ou seja, essa é a melhor forma de ensinar alguém. É de viver a vida como deve ser, não é? E ter alguém a acompanhar-nos para eles aprenderem de nós. E então estes anciãos realmente olharam à sua volta e viram, espera aí, Samuel teve alguns filhos, eles certamente pensam que vão substituir o seu pai, e aliás já estavam a exercer a sua autoridade como juízes nesta altura, e eles já estavam a ver como eles estavam a receber subornos, como eles estavam a ser corruptos. E eles estavam a dizer, não, nós não vamos voltar a isto. Não é? Já temos suficientes problemas com filisteus e moabitas e amonitas, para não falar agora de, acabamos de ter um grande homem de Deus como nosso líder, agora ele vai morrer e vamos estar sujeitos a esta porcaria, se posso dizer assim essa expressão. Não é? Então eles ajudaram-se com Samuel e tiveram que realmente ser sinceros. E isso deve ter sido muito difícil. Chegar alguém e dizer, olha, os seus filhos não servem. Os seus filhos são corruptos. Não é? Deve ter levado muita coragem para eles dizerem isso, mas Samuel era um homem de Deus e ele reconhecia isso, não é? Ele nunca se vê Samuel a tentar defender os seus filhos ou a tentar desmentir. Ele sabia que era verdade, não é? E certamente que isso entristecia-o também. Mas agora eles disseram, a nossa solução é esta, paramos com esta coisa dos juízes, já tivemos uns séculos disso,
Queremos é um rei. As outras nações têm, é isso que nós precisamos. Não é? Aquela passagem é Ezequiel 22:30 e diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A ninguém achei. Isso deve de fazer qualquer um de nós estremecer, não é? Se Deus fizesse isso em Portugal, será que ele ia encontrar alguém, não é? Espero que sim. Espero que ele encontraria muitos, não é? Que, como é que é? Estariam na brecha? Na brecha. Qual é o verbo? Estar na brecha, permanecer na brecha. Estar na brecha. Estar na Estivesse brecha. na brecha. Estivesse na brecha. Em inglês é ficar de pé na brecha. É quase a imagem de um guarda que fica lá e não deixa ninguém passar. Stand, exato. Stand in the gap. E então, isso é triste. E um dos trabalhos para os anciãos, eu conheço dois, é só dois anciãos. E o Nando também. O Nando também. Agora escapou. Ele teve que sair para o mar. Ele escapou. Está bem. Estou a brincar. Mas é uma preocupação dos anciãos ver a próxima geração, preparar a próxima geração de líderes. E estes anciãos tiveram essa preocupação e trataram do assunto a tempo. Não esperaram para Samuel morrer para depois, agora o que é que vamos fazer, não é? Eles sabiam que, ok, para preparar um líder tem que ser antes dele morrer. E os anciãos também têm que ter essa visão, sim, de que nós não vamos estar aqui para sempre. Não é só a velhice, não é? Podem sair para o carro e ser atropelados de um momento para o outro. E a preparação leva tempo. Não é de um dia para o outro. Muito tempo. Uma das coisas que eu comecei este ano a encorajar as igrejas a fazerem, e eu não tenho tido sempre uma reação positiva, mas é de parar de chamar homens adultos de jovens. Não é? Eu sei que há uma glorificação da juventude na Europa, não é só Portugal. Até ali agora já não fazem, mas a National Geographic, antigamente, as primeiras 20 páginas eram cartas das pessoas que escreviam para eles, que eles abreviavam e colocavam lá. E houve, a certa altura, um homem idoso da Inglaterra que escreveu uma carta e eles publicaram. Ele estava a falar sobre a tristeza de que na revista anterior, do mês passado, houve um ênfase na juventude na Europa. E ele achava que ele estava triste porque na Europa há ênfase demais na juventude. Valorizam a juventude e não valorizam os idosos, não é? E os idosos têm muito para contribuir, especialmente a sabedoria. A receita para os idosos é a eutanásia. Pois, estamos a chegar a isso. Nos Estados Unidos é diferente, irmão? Nos Estados Unidos não é tanto. Também fazem, mas não é tanto. Há um certo respeito para os idosos. Podem ver, por exemplo, as últimas eleições. 3 pessoas à volta dos 70 anos de idade, não é? E o mais popular deles talvez era o Bernie Sanders, tinha 74 anos, que as pessoas ficaram surpreendidas aqui, na Europa, como é que um homem de 74 anos ajuntava multidões de jovens entre os 18 e 22 anos de idade, não é? Eu acho que isso não aconteceria aqui na Europa, não é? Tristemente, porque eu acho que já estamos há umas décadas a valorizar, a glorificar a juventude. Por exemplo, houve o cartão jovem. Ainda não sei se há um cartão sénior, mas nos Estados Unidos já desde a antiguidade há um cartão sénior. Meus pais agora até estão muito felizes. Afinal vale a pena ser velho. Nos Estados Unidos só é preciso apresentar e mostrar que eles têm mais de 65 anos e têm descontos à torta e à direita. Vão ao restaurante, o senhor é um sénior, você tem um desconto tal e tal. Vão a uma loja de roupa, por ser sénior tem um desconto tal e tal. Há uma valorização da idade. E aqui não, é tudo jovem, juventude. E até ao ponto de ouvir pessoas velhas a dizer, eu ainda sou jovem, não é? E às vezes eu estou na igreja e eu estou aqui
como é que se diz, grind, a moer os dentes, Arranjar. arranjar os dentes, porque não és jovem, és adulto. E a palavra de Deus valoriza a velhice. A coroa de prata, não é assim? Como é que é esse provérbio? A velhice é que é valorizada, não é a juventude na Bíblia. Nós estamos, a coisa está apenas para o ar. E eu acho que alguém que está nos seus 20 e tais é um adulto. E eu não gosto que se chama dessas pessoas jovens. Porque depois há esta ideia, o síndrome Peter Pan. Ok? É um síndrome verdadeiro que usam na psicologia. Que é o síndrome de nunca querer crescer. De querer sempre ser jovem. O problema é que ser jovem também implica falta de maturidade. Falta de responsabilidade. Falta de contabilidade. Eu estou a usar esta palavra no sentido inglês. De prestar contas a outras pessoas. Não é? E uma pessoa que tem 21 anos para cima, para mim, já não é jovem. É um adulto. E eu vejo nas igrejas americanas, não estou a comparar portugueses com americanos, ok? Porque se eu encontrasse isto na Alemanha ou até aqui em Portugal, eu fazia essa comparação. Mas isso é uma doença que está a acontecer na Europa, de Sim. vermos velhos a quererem fazer tudo para parecerem e serem jovens. Sim. E a palavra de Deus por isso até é que diz... o mundo está no estado em que está. Sim, a palavra de Deus até nas profecias diz que nos últimos tempos... Sim. E os mais idosos têm tanto para contribuir, não é? Às vezes vê-se líderes neste mundo e nas igrejas a fazerem erros tão grandes que se eles talvez passassem um bocado de tempo com os mais velhos, teriam aprendido alguma coisa e não teriam feito esses erros. Mas até na profecia fala, nos últimos tempos, e isto foi dito como uma ofensa, como um insulto, que as crianças irão de os liderar. Ok? Há uma profecia nos profetas menores que os seus líderes serão crianças. É uma ofensa. E realmente nós estamos a ver isso, especialmente nas igrejas. E muitos anciãos que não querem ser politicamente incorretos estão a dar jovens oportunidades sem os treinar. Então nós vemos aqui erros para dois extremos. Um é não deixar os jovens fazer nada, mas também não estão a treiná-los. E outro é deixar os jovens fazer tudo, mas ainda não estão a treiná-los. Então nós vemos na Bíblia o equilíbrio. É de treinar os jovens. Isso às vezes implica dar a eles uma oportunidade de liderança. Para eles aprenderem alguma coisa. Aprenderem com os seus erros, etc. Mas depois estão continuamente debaixo da liderança desses anciãos aprendendo. Então nós temos esta coisa na Europa trocada. Esta valorização dos jovens demais, até o ponto de desvalorizar os mais velhos e tudo o que eles têm para contribuir. E uma das coisas que eu hoje estou aqui, estou em jet lag, estou aqui a tagalarar. O senhor está a guiá-lo e muito bem. Continua. Ok. Vê-se isto muito na música. Vai-se às igrejas, por exemplo, a minha avó, que agora está no lar evangélico, que é um lugar muito bom para ela. Infelizmente, nossa família não teve muitas opções, que ela só teve um filho e esse filho está longe. E o meu pai até fez um quarto para ela lá, para ela passar lá a sua velhice, mas ela recusou sair de Portugal, ela queria morrer em Portugal. Então, nesse impasse, tivemos que fazer esta opção que meus pais pensavam que nunca iam fazer. O meu pai sempre dizia: os meus pais nunca vão para um lar. Mas, graças a Deus, o lar é muito bom. Não sei se já estiveram lá. O lar evangélico em Loures é muito, muito Sim. bom. Limpo, profissional, etc. Mas então, a minha avó ia para uma igreja, ela converteu-se já na sua idade, não é? São Sebastião de Guerreiros, não é? Exato, exato. E ela converteu-se já na sua idade e ela nunca foi uma crente assim muito dedicada. Não é? Como nós gostaríamos de ver. E ela decidiu ir para a igreja mais próxima dela. Independentemente dos princípios que eles tinham, etc, etc. Ela só não queria uma inconveniência. Então passou a ir para a igreja em Benfica, que era da Team. Não sei se conhecia missionários Forai, eles eram da Team. Prontos. É uma igreja muito semelhante às igrejas batistas. E então nós, quando visitávamos Portugal, não é? Íamos para a igreja dela, pelo menos uma vez, não é? Para apoiá-la e encorajá-la para não parar de ir para a igreja, pelo menos, não é?
Mas a certa altura ela parou de ir para a igreja. E nós mas porquê? Ela disse, aquilo é só a juventude, é tudo para a juventude. Então eu quando visitei a igreja dela a próxima vez, realmente reparei, a música toda era música para a juventude. E os velhos que estavam lá, que eram metade, eles tinham muitos jovens. A igreja era bastante cheia, mas também tinham muitas pessoas idosas, não é? Mas a música era tudo o batuque, como dizem os mais velhos, não é? Batuque, e tudo música muito avivada para os jovens e os velhos que prezam os hinos, não é? E que até têm hinos que são mesmo favoritos deles e que gostam de ouvir e que às vezes esses hinos têm uma história com a sua vida. E muitos dos velhos, quando se fala com os velhos, muitas vezes converteram-se através de um hino, que é interessante. Nunca mais houve hinos naquela igreja. Isto acontece, vocês sabem, já visitaram outras igrejas e sabem que muitas igrejas já não usam hinos, não é? Que eu acho que é uma falta de respeito para com os mais velhos. Mas os mais velhos habituam-se, eventualmente habituam-se e pronto, mas é uma perda. É uma perda, porque os jovens, os hinos... Eu também gosto de música moderna cristã, também não fico a pensar que sou um anti-música cristã contemporânea. Também gosto de música contemporânea cristã. Mas uma coisa que eu tenho reparado é que a música contemporânea cristã é mais virada ao sensacionalismo e ao sensacionalismo que é bom. Não é? Se a música me leva a ter uma sensação de proximidade com Deus e de adoração, isso é bom, não é mau. Os hinos têm mais a força, o ponto forte dos hinos é doutrina. Nós estamos a cantar hinos e estamos a aprender doutrina. Não é? Estamos a aprender sobre a trindade de Deus, estamos a aprender sobre algum atributo de Deus, estamos a aprender a ser de alguma responsabilidade nossa. Tem substância. Tem substância. As outras letras são muito pobres. São pobres. São pobres no sentido que é mais para sensação. E repetitivas. E repetitivas. Nós lá na América às vezes fazemos pouco de alguns destes coros de adoração. Nós tínhamos lá tínhamos e temos um franchise de lojas mini markets, não é? Aquele tipo de loja que nós temos nas gasolineiras, ok? Lá na América temos nas gasolineiras, mas também temos em vizinhanças. Assim, alguém está num prédio, em vez de ir ao continente, desce e vai a este mini mercado, não é? Então havia um franchise que chamava 7-Eleven. 7/11. O que eles queriam dizer com isso é que eles estavam abertos 7 dias por semana, 11 horas por dia. 11 horas por dia, ou fechavam às 11 da noite. Que quando eles começaram nos anos 60, isso era muito invulgar. As lojas abriam às 9, fechavam às 5, não é? Era só segunda a sexta. Então isto era uma novidade na altura, não é? Uma loja que estava aberta 7 dias por semana. E até às 11 da noite. Uau, não é? Então o número era 7/11. Então a anedota que dizem, ou a piada que fazem hoje em dia, de quem não gosta destes coros cristãos novos, dizem, estes são coros 7/11. Não é? São coros 7/11. São 7 palavras repetidas 11 vezes, não é? E é assim, muitos dos coros hoje em dia está-se a repetir. E às vezes vale a pena repetir algumas frases. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, nos Salmos, às vezes uma frase é repetida. Só que chega a um ponto, não é? A 25ª vez já ficamos, ok, talvez é demais, não é? Muitas vezes quem está a liderar o grupo, eu gosto de falar numa área de música, mas os líderes de música têm que ter consciência de que têm uma audiência, que têm uma congregação, que não é uma audiência. Eles estão a liderar a congregação, não é? Em louvor ao Senhor. O Senhor é a audiência. E às vezes os líderes perdem-se no seu próprio louvor, isso não é mau em si, e estão ali a louvar o Senhor e estão a repetir essa frase porque sentem-no muito e estão mesmo a adorar o Senhor e estão a repetir e esquecem-se que nem todos estão a sentir o que Ele está a sentir, não é? E esquecem-se de que estão a liderar a congregação em louvor musical. Mas esse é outro assunto. Ok, anciãos. Os anciãos viram esta necessidade em Israel. A mesma coisa tem que acontecer numa igreja local. Os anciãos têm que reconhecer, olha, temos aqui um líder. Pais, vocês têm que reconhecer os seus filhos. Eles vão ser líderes um dia.
não é? É nessas alturas que é certa para dizer, ok, como é que eu vou fazer para que eles sejam líderes, para que haja líderes no futuro. E depois nós vemos em 1 Samuel 8:22, alguém pode ler, por favor? Disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Ok. Portanto, aqui nós vemos que a decisão final de escolher um líder não é da congregação. Não é o povo. Ok? Na Bíblia não existe democracia nem república. Ok? Há coisas... Eu antes era muito republicano, não é? E muito a favor de democracias, mas eu agora já aprendi que realmente a ideia de república não é superior à ideia de monarquia, não é superior à ideia de ditadura, não é superior a muitas outras ideias de governação. Depende das pessoas que estão lá em cima. Porque tem havido ditaduras e reinados melhores do que primeiros ministros que foram eleitos pelo povo e que seguiram todas as regras da democracia. Não é? E nós, como crentes, temos que olhar para além dessa política toda e olhamos para a história da Igreja de 2000 anos, e a Igreja, às vezes, até floresceu mais debaixo de reis horríveis e de ditaduras horríveis. Não é? E então, como crentes, nós queremos o quê? Queremos o melhor para Cristo e para a sua Igreja. E então, eu já não favoreço nem um sistema nem o outro. Não é? Eu cresci num sistema que é a República e para mim parece que é melhor, mas já não digo que outras eram piores. Mas na Bíblia não há República, não há democracia, nem para o povo de Israel, nem para a Igreja. Se há alguma coisa é gerontocracia. Ok? Gerontocracia. O que é gerontocracia? Geronto quer dizer velho. Okay? Quem está a estudar para trabalhar num lar aprende gerontologia. Geriatria. Geriatria, vocês mudaram o nome. Estou a brincar. Ok, em inglês é gerontology, mas então é Geriatria. Geriatria. Ok. Então, na Bíblia é geriatocracia, talvez. E é isso que o Senhor escolheu. Não é para a Igreja. Geritocracia. A liderança de os mais velhos. Agora, nós todos sabemos, não é os mais velhos fisicamente, mas os mais velhos na fé. Que muitas vezes, porque já ouvi pregadores, pode ser um jovem, pode ser qualquer pessoa. Ok, está bem, é verdade. Um ancião é alguém que é ancião na fé, não é ancião em anos. Mas digamos a verdade. Um ancião que é maduro na fé, normalmente é maduro em anos também, não é verdade? Então vamos ser sinceros. Então, para mim, ninguém deve ser ancião antes dos 30, não é? Nós vemos 30, um levita só começava a exercer sacerdócio aos 30. Jesus Cristo começou aos 30. Não é bíblico, ok? Não é uma coisa bíblica, é a minha opinião. Não é? E se Deus liderar se o Espírito Santo guiar uma congregação para colocar um ancião antes dos 30, tudo bem, não é? Mas para mim um guia é os 30, pelo menos. Mas preferencialmente 60, ok? Estou a exagerar. Mas realmente nós queremos homens maduros à frente da Igreja de Deus, porque é a Igreja de Deus, é a Igreja de Cristo, não é a nossa Igreja. Não é? E nós queremos o melhor para a Igreja. Bem, nós vemos aqui então em versículo 22 que não era a responsabilidade da congregação. Porquê? Porque ao fim do versículo 22 Samuel diz aqui aos filhos de Israel, diz: vai-se cada qual à sua cidade. Vão-se embora. A decisão não vai ser vossa. É essencialmente o que ele disse. Ok? Eu vejo muitas congregações a virar para o formato democrático. Isso é errado. Uma das primeiras coisas que o meu irmão fez lá em Valadares foi ele mudou as leis e estatutos. Porque
Aliança Evangélica em décadas passadas deu a todas as igrejas, estas são as leis todas que devem de fazer. E quase todas as igrejas evangélicas copiaram e usaram essas leis e estatutos, em que quem tem a autoridade suprema na igreja é a Assembleia Geral, que é a congregação. E isso não é bíblico. E o meu irmão, eu sei que há outras igrejas que fizeram, mudaram os estatutos. Não, os anciãos é que são a autoridade suprema aqui. Então ele criou uma Assembleia Consultativa, em que eles têm uma reunião por ano, apresentam as contas, etc. E a congregação tem então a autoridade para dizerem as suas queixas, etc. Os nossos estatutos aqui na igreja local salvaguardam essa verdade relativamente aos anciãos. Sim, muito que eles bem. na lei ficam assim, Sim. ficam assim, mas tem que ficar assim. Pois, Porque exato. isto não é compaginável com uma coisa é o que Deus diz, outra coisa é o que as autoridades fazem e querem, Exato, e a gente exato. tenta respeitar a coisa, mas salvaguardando os princípios divinos. Exatamente. E aqui o nosso entendimento é isso, a decisão é dos anciãos, para o bem ou para o mal. Eles devem Exato. ouvir, devem consultar, naturalmente, devem ser bons ouvintes Exato, exato. e ouvir bons conselhos, Pois, mas a última têm essa decisão- responsabilidade. Porque um dia Deus não vai perguntar à Assembleia porque é que a coisa foi assim. Exatamente. Vai perguntar aos anciãos. Exatamente. E eu já conheço alguns problemas lá no Norte. Eu estou cada vez a aprender mais conflitos que existem nas nossas igrejas. E alguns destes conflitos, dos mais severos, que ainda estão em acontecimento, ainda estão a decorrer, foi porque, por causa de haver conflitos entre os anciãos, deram a palavra à congregação. A congregação fez a decisão. Que horrível. Isso é uma falta de liderança. E são homens a não serem homens. Não é? E Não depois há outra souberam coisa, resolver. Peter, já agora se me permite. Como normalmente as maiorias estão mal, porque é verdade, biblicamente, exato. as decisões são sempre más. Pois. Porque são sempre poucos os que andam bem. Sim. E se vamos dar a palavra à maioria, o resultado vai ser péssimo, quer dizer, Pois, nem pode ser de exato, outra maneira. Exato. E às vezes o pecado tem que ser confrontado e a maioria quer é que haja paz. Não é? E Deus, claro, também quer paz, mas não ao custo do pecado não ser resolvido. Não é? E então, alguns destes conflitos lá no Norte que eu conheço é isso, é pecado não resolvido, mesmo entre os anciãos. Então, para fazer paz, deram autoridade à congregação, que fizeram a decisão, e o problema continua, não resolveu nada. Ok, então vemos aqui, cada homem vá para a sua cidade. A decisão não vai ser vossa. Obrigado. Tchau. Agora, quem vai para a decisão não vai ser vós, não é? Era tempo de selecionar um novo rei, mas não ia ser o povo que ia selecioná-lo, não é? Agora vamos ler 1 Samuel 9, 19 e 20. Outro voluntário, por favor. 1 Samuel 9, 19 e 9, 20. Quem é que lê? Diz assim a palavra de Deus. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Ok, muito bem, obrigado. Vemos aqui várias coisas, e infelizmente eu não escrevi meus apontamentos em formato para pregação, não é? Com pontos e frases pequenas, está aqui parágrafos inteiros que eu estou a tentar ler rapidamente para ver quais são os pontos aqui. Mas é interessante, Samuel diz a ele aqui, eu sou o vidente, o povo chamava Samuel vidente, certamente por causa da influência de todos os povos que estavam a dominá-los. Ele era o juiz, mas os outros povos chamavam pessoas semelhantes a isso vidente. Então eles davam esse nome a Samuel. Mas nós vemos que pouco depois já não se vê mais esse nome a ser usado. Ele era vidente no sentido em que Deus às vezes lhe dizia: olha, isto vai acontecer, e Samuel transmitia isso ao povo e acontecia. E então, daí que eles davam esse nome. Mas ele não era vidente, mesmo vidente. Era bruxo, não era bruxo. Não era bruxo, era mesmo servo de Deus. E então eu disse, vai comigo para este lugar alto, não é? Como é que está aqui em português? Sobe diante de mim, ao alto,
e comei-os comigo, pela manhã te despirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Então, ele está aqui para dizer, ele vai dizer a Samuel ele vai dizer a Saul o que está no coração dele. E isso vai servir para Saul saber que ele realmente é servo de Deus e o que ele vai colocar a Saul vem mesmo de Deus. Quando Saul lhe disser o que está no coração dele. Ok? Certamente se alguém viesse ter connosco e disser, olha, eu tenho algo para ti, uma tarefa, etc. Mas vamos primeiro comer e depois eu vou dizer o que está no teu coração. E então, depois eu vou dizer qual é a tua tarefa, não é? Depois, se a pessoa, nós estamos preocupados com alguma coisa, não é? Durante anos, etc. Mas nunca dissemos a ninguém. E depois alguém diz, olha, estás preocupado com isto. Uau! Não é? E agora essa pessoa dizia, agora quero que tu faças esta tarefa, não é? Nós dizemos, bem, ele acertou naquilo, talvez também acertou no outro, não é? E então, nós sabemos que uns versículos antes, no versículo 16, Deus já tinha escolhido a ele para ser o rei. Amanhã a estas horas te enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Aqui a palavra capitão quer dizer cabeça, não é? Aliás, a palavra capitão vem do latim, quer dizer literalmente cabeça. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Muito bem. Portanto, Deus já tinha decidido, este vai ser o homem. Ok? E então, agora, falta realmente escolhê-lo. Deixa-me só ler aqui rapidamente. Ok. Então, neste versículo nós vemos duas coisas interessantes. Primeiramente, é o clamor do povo de Israel que Deus diz que ouviu e que vai responder. E em segundo lugar, que ele decidiu usar a ideia dos israelitas de terem um rei e vai usar essa ideia e vai usar esse rei para responder a este clamor dos israelitas, que era um clamor sobre a opressão dos seus inimigos, especialmente os filisteus. Ok? Então nós vemos que este clamor chegou a Deus e Deus vai usar o rei para responder a esse clamor. Então o importante é que esse rei esteja disposto a resolver esse assunto desse clamor do povo. Ok? E vamos ver que é isso exatamente o que acontece. E vamos lá ver se eu escrevi estes versículos, senão vamos ter que procurá-lo. Não, parece que não. Quando é que eu falo nisso? É que nos estudos também eu não ponho as coisas em ordem, não é? Uau, eu estou aí muito devagar. Ok, tem que ser agora mesmo. Então vamos lá ver onde é que eles comem e onde é que ele diz que está no seu coração. Tem que ser aqui. Talvez no 10:9. 10:9. Pois, não é esse. Onde é que eles têm aquela refeição? Eu estive a ver na concordância com o coração, por isso Samuel tem 7:3 também. 7:3? 6:7. Não. Mas acho que estás certo, é sobre 10. Acho que é em 10. Bem, eu vou só dizer-vos e depois alguém vai certamente encontrar. É pena que eu não escrevi aqui o versículo exato. Mas tem ideia do que é que ele diz? Oh, sim. Vou só mesmo falar nisso. Sim. É perto dessa altura. Não é que quando ele fala das jumentas? Também não. Tá bom, eu vou só mencionar e alguém certamente vai encontrar. Ele basicamente diz que o que está no coração dele era
realmente que houvesse alguém que livrasse Israel dos seus opressores. Ok? Isto é o que estava no coração de Saul. E aparentemente era algo muito importante para Saul. Ok? Que realmente esta opressão dos filisteus o incomodava muito. Ok? E estava no seu coração. E então Samuel revela isso a Saul. Então nós vemos que realmente o clamor do povo era sobre esse mesmo assunto. Não é? Então Deus escolheu o homem certo para livrar o povo, porque era um homem que também não queria este problema e que este problema o incomodava muito. E então nós vemos que é isso que acontece. Eu gostava tanto de ter essa passagem, porque é importante. Mas nós vemos que Saul foi... 9:24, vamos lá. Em que ele diz: levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. E desceram do alto da cidade e falou Saul sobre o eirado. E levantaram-se de madrugada e sucedeu quase ao subir da alva. Chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. Descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe diante de nós. E passou, porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Não era bem isso. Pode também ser uma referência noutra passagem, que algumas coisas são repetidas em Reis e em Crónicas, e talvez seja isso. Eu vou procurar e depois eu vou-vos dizer também, para não gosto de não ter uma passagem. Não vamos perder. Sim, não gosto de dizer, olha, isto está na Bíblia, mas não sei onde. Mas é uma coisa que nós sabemos que estava no coração dele mesmo em versículos anteriores, que eu acho que já mencionei, não foi? Espera aí. Falaste no em 7. Ok, vamos deixar lá, mas talvez aquele versículo que mencionaste em 7 fala nisso. Então nós vemos que o Senhor responde ao clamor de Israel, dando-lhes um rei que provavelmente era um desses que também fez esse clamor, não é? E que era um peso no seu coração. Não é? Ele tinha isto como peso no seu coração. E vemos muitas vezes, quando Deus chama um profeta, muitas vezes este profeta já tem um peso no seu coração. E muitos dos profetas menores, até o livro começa, peso e o nome do profeta. Não é? E então, Deus às vezes pega em homens que têm esse peso, que têm essa preocupação. E o ancião, quando os anciãos estão à procura de pessoas para os substituírem, quando o Senhor os chamar para o lar celestial, querem ver homens que têm um peso pela sua igreja local, que têm uma preocupação pela sua igreja local, que amam a sua igreja local. Não é só alguém que ama o poder, alguém que tem muito dinheiro, que tem um título, que por conveniência. Não é? Quantos anciãos aqui em Portugal foram feitos anciãos porque eles, porventura, sempre chegavam à igreja mais cedo do que os outros. Então deram a ele as chaves e és o nosso ancião. Não é? E essa pessoa mal conhece a Bíblia. Conheço em alguns sítios anciãos que são bêbados, literalmente. Etc, etc, etc. Não. Tem que ser alguém que preocupa-se. O ancião é um pastor. Não é? Ele tem que preocupar-se pelas ovelhas. Nós não queremos um contratado, não sei como é que é em português. Mercenário. Mercenário, ok. Exato. Nós não queremos alguém que pagamos para tomar conta das ovelhas, não é? Porque essa pessoa, qualquer problema, pediu. Mas a pessoa que tem um coração de pastor fica. Não é? Quantas pessoas desistam de ser anciãos ou de serem pastores porque ficou difícil demais. Mas um líder verdadeiro é alguém que ama o rebanho. Não é? E Saul era essa pessoa. O próprio Senhor diz. Não é? Ele propriamente preocupou-se por esta opressão sobre os filisteus.
Então, essa foi a pessoa que foi escolhida. Vamos para capítulo 9, versículos 15 a 17. Se alguém puder ler por mim, faz favor. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Até 17. É 17. 15 até 17, desculpa. Porque o Senhor o revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Ok, agora que reparei que já tínhamos lido alguns dos versículos. Muito bem. E aqui eu quero focar em duas cláusulas. Uma no versículo. Deixa cá ver. Que eu tenho isto em inglês e agora para encontrar em português. Exato, versículo 16. Te enviarei um homem. Só essa cláusula. Te enviarei um homem. Ok? E depois, ao fim do 17, vemos 17. Este dominará sobre o meu povo. O que é que nós vemos nestas duas cláusulas? Vemos uma coisa muito clara. Quem escolheu o homem foi Deus. Ok? Te enviarei eu, está subentendido, eu te enviarei o homem, e depois este homem, este é apontar o dedo, é este aqui, eu estou a escolher, este é o homem que vai reinar sobre Israel. Ok? Então o que nós aprendemos aqui é que Deus é que escolhe a liderança. E já falamos sobre democracia, não é a congregação que escolhe quem vai ser o líder, é Deus. No nosso caso, na igreja neotestamentária, é o Espírito Santo. E se nós tivéssemos tempo para ver Paulo, vamos ver a mesma coisa. Quando Paulo é enviado, em Romanos Atos capítulo 13, o Espírito Santo escolheu Paulo e Saulo, na altura, e Barnabé. Foi o Espírito Santo que escolheu. Aqui vemos, Deus escolhe o líder. Ok? Isso é muito importante. E Deus nem sempre escolhe aquele que nós pensamos. Às vezes nós, aquela pessoa vai fazer um bom ancião no futuro. E não é verdade. Não é? Deus é que sabe quem é que vai ser um bom líder. E então Deus é que escolhe. É interessante. Em Atos nós lemos que foi o Espírito de Deus que constituiu aqueles anciãos de Éfeso. Exato, bispos. em capítulo 17. Exatamente. Capítulo 20, versículo. Sim. Exatamente. O Espírito de Deus é que os constituiu bispos. Exato. Aos pastores ou anciãos que ele mandou chamar da igreja de Éfeso. Exato. E vemos o mesmo com Paulo e Barnabé. Portanto, temos já vários exemplos para nos dar um padrão, não é? Então nós estamos a ver que Deus escolhe os seus líderes de uma forma diferente do que nós escolhemos. E é por isso que quando uma igreja está pronta a decidir quem é que vai ser um ancião, tem que ser com muita oração. Não é? E mesmo saber que é a vontade de Deus. E a liderança que Deus exige de nós não é como a liderança do mundo. Muitas igrejas pensam, aquele é empresário, aquele é gerente, esta pessoa tem experiência em liderança, vamos pô-lo na liderança. Só que às vezes a liderança do mundo não é igual à de Deus. Não é? As maiores dificuldades que eu tive como diretor de escolas cristãs é que muitas vezes escolhiam membros da direção por causa da sua experiência como empresários, etc. E depois, quando eu estava a tentar liderar a escola de uma forma cristã e bíblica, eles eram os meus piores inimigos. Não é assim que se faz, é preciso dizer... mas eu não estou a liderar assim. Eu estou a tentar liderar segundo os princípios bíblicos. Não é? E às vezes, mesmo crentes, não percebem isso.
Vamos só ver em Mateus 20, versículos 25 a 28. Se alguém puder ler. Mateus 20, versículos 25 a 28. Quem é que lê? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ok. Muito bem, portanto, nós vemos aqui dizer, olha, a liderança do meu povo vai ser diferente. Não vai ser como o mundo. E ele põe as coisas pernas para o ar. Mas, na verdade, o mundo é que pôs as coisas pernas para o ar. Não é? E agora o Senhor quer que nós sejamos servos. O maior líder é aquele que é o maior servo de todos. E noutra altura o Senhor diz, o servo não é maior que o seu mestre. Não é? O nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. O que é que ele fez? Ele serviu. Se ele serviu, muito mais nós, que somos os seus servos, devíamos de servir. Se ele lavou os pés, então não há nada humilhante demais para um servo de Deus. Eu lembro lá na escola, eu tive dificuldade em arranjar voluntários. Porque o trabalho era duro, era difícil e não havia remuneração, era tudo voluntário. Não é? Eu lembro uma vez um crente que já tinha sido empresário e ele era para ajudar o escritório, a organizar o escritório melhor, e ele desistiu, disse que não havia condições, não é? E parte da razão que não havia condições é porque ele começou a mandar em pessoas que não era isso o trabalho deles, não estavam lá para fazer isso. Mas não, desculpa, isso é para tu fazeres. Eu arquivar, não, eu estou aqui para mandar. Olha, então, não é este o lugar certo, não é? E então nós temos que ter isto em mente, servir e não liderar como o mundo lidera. Muitos crentes, infelizmente hoje, muitas igrejas mandam os seus anciãos, os seus pastores para conferências grandes de homens que ensinam líderes como ser líderes. E infelizmente estão a aprender os métodos do mundo, as expectativas do mundo sobre líderes, tudo isso sobre líderes, e depois voltam para a igreja e lideram a igreja dessa forma. Quando o Senhor disse, não sejam líderes como o mundo é líder. É o que essencialmente está aqui a dizer. Não é? E então, temos que ter esse cuidado. É interessante que Samuel... Agora, Peter, talvez convenha, desculpe lá. Sim. Fazer aqui apenas um pequeno parênteses. Não sei se todos estão sensibilizados para isso, mas ainda agora, nos Estados Unidos da América, e todos os anos tem vindo a acontecer, uma série de pastores sonantes daqui de Portugal, da Igreja Batista, da Igreja da Assembleia de Deus e de outros grupos, ainda agora os vi, porque no Facebook isso foi mostrado, eles estarem lá todos na América a serem palastrados pelos grandes líderes, mentores mundiais lá daquelas igrejas, super igrejas, a ensinar-lhes liderança. Sim. Com os métodos, os tais métodos, que não estão inspirados nas escrituras, mas nos princípios empresariais das grandes empresas. Pois. E isto é muito complicado. E vão lá todos contentes, pensam que estão a fazer uma grande coisa. E depois as coisas estão como estão. E tem acontecido já em Portugal. Chama-se o não sei que Summit. Qualquer coisa Summit, agora não me lembro. Okay. É um summit qualquer. Há vários summits. Há vários. Até da informática houve um summit aqui por Lisboa e o Miguel esteve lá, o que é grave. Não, estou a brincar com o Miguel. O Miguel esteve lá porque profissionalmente ele tinha que lá estar. Sim. E foi muito útil, certamente. Mas são summits a nível... agora fazem summits para tudo. Não é? Um summit é uma cimeira. É uma cimeira, exato. Pois. Já fizeram cá em Portugal. Não me lembro agora do nome. Já fizeram cá em Portugal, alugaram um hotel em Lisboa, acho que foi em Saldanha a última vez. E eles têm então estas conferências, trazem estes oradores estrangeiros. O Bill Hybels, é assim que ele se chama? Bill Hybels, sim. Por exemplo, esse é que é o grande mentor. Sim. E fazem estas cimeiras e estas conferências. E já aconteceu aqui em Lisboa e sei que igrejas dos irmãos, que não são muito bem irmãos, aqui de Lisboa, foram lá em massa, não é? Para aprender. John Maxwell é muito citado. E de facto, o que eles têm para ensinar sobre liderança secular é bom. Eu já li os livros deles e não estou a desprezar os ensinos deles,
para situações seculares, mas o Senhor Jesus Cristo foi muito específico e disse: eu não quero esses métodos dentro da minha igreja, eu quero uma coisa diferente. E então temos de ter cuidado. Saul não vinha de uma família muito bem conhecida, ok? Ele talvez não era a pessoa que era mais esperada de ser o próximo rei, e nós já vamos ver isso nos próximos versículos. 1 Samuel 9, 22 a 24. E enquanto a passagem, é só para dizer, aquilo chama-se Global Leadership Summit 2016. Ok. The Global Leadership Summit is a world-class experience designed to help you get better and embrace blá 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 blá. Sim. Sim, sim. Mas já há conferências viradas para evangélicos, já com palavreados evangélicos. Não, mas isto é evangélico. Isso é evangélico também? Ok. Isto é do Bill Hybels. É que há alguns que são, mesmo no título, há este Global Leadership Summit 2016, isto é de evangélicos, não é de outra coisa. Ok. Portanto, temos de ter cuidado. Temos de ter muito cuidado e a Bíblia fala muito sobre liderança. Isto não é... Pronto, há muita coisa sobre... Eu vou-vos segredar, é assim que se diz? Confiar-vos um segredo. Deixa-me cortar aqui a gravação. Não preciso. Estamos a traduzir um livro sobre anciãos. E já acabamos a tradução. E agora vamos fazer o proofread. A verificação que está tudo bem traduzido. Que vai levar ainda outro ano, talvez. Mas é um livro escrito por um irmão das nossas igrejas lá nos Estados Unidos. Que ele dedicou a sua vida ao estudo disto. E ele já escreveu vários livros sobre o assunto. E tem um website até, e o livro em inglês é Biblical Eldership. E nós traduzimos por português, vai ser Presbitério Bíblico. Presbitério Bíblico. Que fala em todos estes assuntos e é espantoso, de uma forma positiva, o quanto existe na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, sobre anciãos e sobre a liderança e como devem e como não devem fazer. Aliás, estamos a ver até mesmo no Velho Testamento princípios que estão ali estabelecidos. Exato. Como é que Deus age, não é? Exato. Portanto, é formidável. Ok, primeiro de Samuel 9, 22. Eu sei que estamos a repetir muitos versículos, mas eu estou a extrair coisas diferentes cada vez que vamos aos mesmos versículos. Versículos 9, versículos 22 a 24, outra vez, faz favor. Samuel, porém, tomando a Saúl e ao seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: traz a porção que te dei, da qual te disse, põe-na à parte contigo. 24? É 24 também. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saúl. E disse Samuel: eis o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saúl naquele dia com Samuel. Ok, obrigado. Muito, muito fascinante aqui o que aconteceu aqui. É interessante que em inglês essa porção, em vez de dizer a porção, diz o ombro. Foi o ombro do animal. Portanto, obviamente uma parte do animal... coxa talvez, coxa em português, ok? Que tem mais carne, que é mais saborosa e que se dá ao convidado especial, à pessoa especial. Então ele teve essa porção do animal. Vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Acabamos de dizer que o líder é escolhido pelo Senhor. Agora vamos ver que os novos líderes têm de ser respeitados pela sua congregação. Ok? E como é que a congregação vai respeitar este novo líder? Quando os velhos líderes mostrarem a esse novo líder esse respeito. Ok? Convém, não é convém, como é a palavra, compete aos anciãos existentes demonstrarem esse respeito. E nós vemos aqui, Samuel pega em Saúl, havia ali 30 homens, certamente eram os 30 líderes daquela zona, das aldeias, das vilas, os anciãos que se juntaram para comerem com Samuel. Esta refeição foi preparada para Samuel pelos líderes, ok? Se lerem o contexto todo, eles fizeram esta refeição para honrar a Samuel, ok? E Samuel pega em Saúl e põe ele na cadeira de honra.
a pressão que certamente era para Samuel, ele diz, não, dá essa coxa a Saul. E os 30 líderes estavam sentados naquela mesa, deve ter sido uma mesa muito grande, repararam nisto. Era impossível eles não repararem. Eles disseram, uou, quem é este? Está ali sentado ao lado de Samuel. Depois diz que comeu com Samuel, quer dizer, estava ao lado de Samuel. Quem é este que Samuel honrou tanto? Deve ser alguém com muita honra. Samuel o honrou assim, não é? E então nós vemos Samuel, lembram? Samuel ficou triste com a ideia de haver um rei. Samuel não queria que houvesse um rei. Ele podia ter dificultado a subida de Saul para o reinado, não é? Mas Samuel seguiu o que Deus lhe disse. E ele sabia que para as pessoas respeitarem este homem, ele tinha que respeitar também. E às vezes, muitas vezes, nós vemos em igrejas os anciãos a dizer, esta vai ser ancião, mas depois eles não o respeitam. Não o incluem em todas as decisões. Dizem ao povo, não vão a ele, vêm a mim para conselhos, etc, 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 etc. E às vezes são coisas ainda mais subtis do que isso. Mas o povo repara. E o povo também subtilmente não respeita essa nova pessoa na liderança. E vai só respeitar os outros. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante. E nós também, outra vez, se tivéssemos tempo para ir para Saulo, nós vamos ver a mesma coisa acontecer. Os anciãos a mostrarem respeito para Saulo. Que custou. Foi um bocado, por causa de Saulo perseguir os crentes, etc., custou um pouco. Mas Barnabé, ok, demonstrou esse respeito para Saulo. E os outros pensaram, bem, se ele diz que este é de confiança, então nós também vamos confiar. Muito bem. Peter, vamos ficar por aqui? Já são uma? Quase. Ok. Se concluiu este ciclo, eu sei que o ciclo é mais largo. Tá bom. Mas depois nós continuamos, depois do almoço. Tá bem, não quero é roubar das perguntas e respostas. Sim, tudo bem. A gente depois logo avalia. Ok. Mas tá como bom. isto não é um caso encerrado, não vai é. continuar. Mas eu dou graças a Deus, porque graças a Deus. Ok. Porque este é o ponto. É isto que a Bíblia ensina, é claramente. E eu dou graças a Deus por todos estes irmãos que estão aqui, que em primeiro lugar, e eu não me esqueço daquelas primeiras suas palavras, quero que sejam verdadeiros homens. Sim, sim. Nós precisamos de saber ser homens. Exato. E eu acho que até como vou pôr como título, independentemente de ter o subtítulo liderança, como ser homem. Muito bem. Como eu aprendi aqui hoje, esta manhã, coisas tão importantes, que é ser homem. E que alguns já chegaram mais tarde, não apanharam, mas depois vocês ouçam, porque vale a pena ouvir. E depois tudo isto que estamos aqui a ouvir e que é tão importante. Sim. E é importante também saber, só para concluir o que já disse, estamos a falar de como escolher um homem, não é? Que é importante para os anciãos saberem, mas também é importante para a congregação, porque não cheguei lá. Deus escolhe o homem, mas a congregação reconhece. Exatamente. Ok? Através dos anciãos. Que eles apontam, indicam. Exato. Então é importante a congregação também estar de olho e também saber quais são os requerimentos para ancião, etc. Mas quero só concluir com isto. Vou concluir numa nota negativa. Eu comecei com 12 positivos de Saul, não é? Mas vou concluir só com uma nota negativa. Saul caiu, não é? E nunca mais se levantou. E a palavra de Deus diz, aqueles que estão de pé, como é que é em português? Tenham cuidado, não caiam. Cuidado que não caiam, não é? E isto é também para os anciãos, não é? Qualquer pessoa que tem uma natureza pecaminosa, que quanto eu saiba somos todos nós, temos essa possibilidade de cair. E a falta de Saul talvez foi de não ter alguém em quem confiar, em quem partilhar, que fosse um homem de Deus, e ele teve essa falha, não é? E daí que vem o erro da liderança singular. É por isso que na igreja de Deus, que Deus preza muito, não é? Seu filho morreu por ela, Deus instituiu uma pluralidade de anciãos. Assim, quando um ancião começa a escorregar, o outro, o que é que estás aí a fazer, não é? Vai lá, levanta-te. É bom haver essa pluralidade. E então eu quero só vos encorajar no seu andar. É muito masculino ter amigos homens em quem podemos dizer, olha, eu estou a lutar contra este problema de pornografia.
Eu estou a lutar contra este problema de ansiedade, de seja o que for. É bom ter amigos, e nós vemos os melhores líderes da Bíblia eram pessoas que tinham, ou familiares, por exemplo, Moisés tinha o seu sogro, não é? Que deu alguns conselhos. Mas é bom nos rodear de homens bons de Deus, que nos encorajem. Uma coisa que fazemos nos Estados Unidos e que eu sinto muita falta disso cá em Portugal é lá temos uma cultura de pequeno almoço, aqui não há. Não é? O pequeno almoço é um café, uma torrada e é uma corrida. Lá eles levantam-se mais cedo e fazem um pequeno almoço e sentam-se e comem. E muitas vezes... Refere-se na igreja? Não, a cultura em geral faz isso. Mas na igreja, muitas vezes, há homens que vamos nos juntar em tal e tal lugar. Aqui em Portugal é difícil fazer porque as lojas que servem comida abrem às 11 da tarde. Lá, às 6 da manhã, já muitos estão abertos. E então vai-se lá e tem pequeno almoço juntos, antes de ir para o trabalho. Leem a Bíblia juntos, oram, partilham. Olha, ontem eu tive uma discussão com a minha esposa e irritei-me tanto, etc. E o outro, olha, mas lembra-se o que o Senhor disse nesta passagem, etc. E encorajem-se assim uns aos outros, oram e vão para o trabalho. Isso é muito bom. E é muito bom. Talvez aqui vai ser de outra forma, talvez não vai ser de manhã, talvez vai ser à tarde, à noite. Mas é bom sempre ter amigos, homens. Não é? Às vezes, quando homens casam-se, desprezam um pouco os seus amigos masculinos. Mas a esposa não pode cumprir todas as necessidades do homem, não é? Às vezes há esse erro. O homem tem a sua responsabilidade para com a sua esposa acima de tudo, mas é bom manter amizades masculinas com outros crentes e manter o contacto com eles, porque às vezes precisamos disso, precisamos desta perspectiva masculina também que nos ajuda e no andar do Senhor e para sermos homens, mesmo homens do Senhor. Ok. Que bom. Eu nem tenho palavras, mas só queria apenas dizer uma coisa, porque o irmão falou aí, fez uma referência à pluralidade da liderança numa igreja local e não há singularidade. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse aos santos que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Sim. Bispos. Exato. Na altura havia vários bispos para uma igreja. Agora, infelizmente, há um bispo para várias igrejas. Exato. E há qualquer coisa que vai mal aqui no reino de Sua Majestade, sim, como sim. diz o outro. Sim. E portanto isto tem que ser, é bom. É bom, é. Ok, eu tenho muito mais que dizer. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui.